capacidade de avaliar as consequências de uma pessoa pode estar variada. Pior, ela pode nunca ter sido bem construída. Vamos falar sobre isso hoje. Olá, que bom te ter por aqui. Posso te ajudar? Uma pessoa com a capacidade de avaliar as consequências avariada ou não bem construída olha para o que está fazendo e não consegue e nem sabe objetivamente mensurar as consequências das próprias ações de uma forma saudável. Isso é desastroso para quem está nesse estado e sofrível para quem convive com alguém que está nesse estado. Sabe quando uma pessoa faz algo absurdo e uma parte das consequências desse ato absurdo chega e a pessoa reage? Mas eu não fiz nada, ou eu só fiz aquilo, e o aquilo é uma coisa terrível. Era óbvio para você que aquilo que a pessoa fez iria dar nessa consequência ruim, mas para a pessoa não. Você sofre por conviver com alguém que ainda não desenvolveu a capacidade de avaliar as consequências dos próprios atos, ou por ter essa capacidade avaliada. Estamos vivendo um tempo estranho em sociedade. Um tempo em que diversas coisas que fluíam nas relações familiares, da convivência entre os netos, avós, tios e sobrinhos, primos em profusão, não podem mais acontecer. Em muitos ciclos, as famílias ficaram muito pequenas. Em outros, cada integrante ficou muito distante, tanto geograficamente quanto emocionalmente. Quase todos os processos que ocorriam por conta dessa intensa socialização natural foram prejudicados. Havia diversos adultos que eram verdadeiras âncoras para os pequenos que cresciam à sua volta e, de uma forma ou de outra, contribuíram para o desenvolvimento de cada criança sob a sua influência. Havia proximidade e liberdade para intervenções por parte desses adultos. Isso, na maior parte dos círculos, não existe mais. No lugar disso, o que temos hoje são famílias nucleares, pai, mãe e filhos, cada vez mais isoladas, com adultos cada vez mais ocupados, cada um no seu setor. Não existe âncoras mais. As contribuições dos parentes sequer são bem-vindas. Ai daquele que fizer um comentário. Se fizer uma repreensão a uma criança que não é a sua, você tem o risco de despertar o ódio dos seus pais, mesmo a criança precisando muito de repreensão, apenas a mãe e talvez o pai pode falar alguma coisa. Tio, avós, padrinhos, nem pensar. Cada indivíduo da família cada vez mais individualizado, cada vez mais nos seus cantos da vida privadíssima à base de portas fechadas e telas. São como pequenos barcos à deriva. Uma criança não se desenvolve bem sem um ambiente em que as coisas mais básicas da vida sejam ensinadas. É difícil gerar um ambiente assim se cada indivíduo segue um rumo diverso, sem conexões com os demais. Essas coisas mais básicas não serão aprendidas se não houver quem as ensine. Uma parte importante dessas coisas básicas vem até nós por meio de nossas famílias. Aqui vem um dos grandes problemas da atualidade. Estamos crescendo em ambientes que estão deixando de ensinar coisas básicas para a vida. Isso está formando adultos com lacunas que são verdadeiros pontos cegos. Vou deixar o link aqui da série que fiz sobre ponto cego na descrição. Mas para quem não viu, o ponto cego nesse contexto é um conceito ou prática que sua falta está fazendo dano à sua saúde, seja física, emocional, financeira, espiritual, social, ou mesmo a pessoas da sua família. Mas você nem se dá conta dessa falta. Quanto mais que ela está lhe causando danos. Dê como exemplo um ponto cego que eu carreguei por muitos anos. Em minha família de origem, o descanso não era muito bem entendido e praticado. A prática dele nem acontecia direito. Por exemplo, eu não tirava férias, no final de semana eu trabalhava, eu dormia pouco, dormia tarde, acordava cedo. Mesmo no final de semana eu achava muito estranho as pessoas ansiarem pelo final de semana para descansar, porque eu não via diferença alguma. Final de semana, no meio da semana, achava muito curioso as pessoas ansiarem pelas férias. Eu não entendia, interpretava de uma forma distorcida a prática que essas pessoas tinham de descansar. Eu achava que elas estavam sendo preguiçosas. Na verdade, nessa prática, elas que estavam sendo saudáveis e o meu olhar para o que elas estavam fazendo é que estava errado. Eu tinha um ponto cego. Esse ponto cego que eu tinha me trazia muito dano. Eu estava magro, eu tinha sucessivas infecções, inflamações de garganta regulares, e eu atribuía isso não ao meu esgotamento físico. Eu nem enxergava que eu estava esgotado fisicamente. Viver esgotado fisicamente era o normal para mim. Eu achava que ficava doente pela virada do tempo, ou porque eu estava em contato com muitas pessoas. Eu fazia muita coisa, tinha uma agenda completamente lotada, e eu não descansava mesmo quando eu estava doente. E como eu descobri meu ponto cego? Na juventude, fiz um novo círculo de amigos, e nesse círculo estava a pessoa com quem eu namorei e casei, que é a Rosana. A Rosana era e ainda é muito atenta a detalhes. Um detalhe escapou de todas as outras pessoas, porque só me viam em uma atividade ou outra, mas não tinham noção do todo da minha agenda. Rosana, fazendo perguntas, chegou à conclusão de que eu não estava descansando. Tivemos algumas conversas em que eu tentava provar que não havia nada de errado, e ela apontava que eu estava com um problema. Minha agenda só permitia que eu visse a Rosana, na época, minha namorada, no sábado.
Eu chegava na casa dela e ela se recusava a conversar comigo e namorar porque eu estava um bagaço humano. Mas esse era o meu padrão, vivia um bagaço humano. Eu não via nada demais acontecendo. Ela dizia, você vai descansar, você vai deitar aí no sofá, ao menos meia hora. Eu achava aquilo muito estranho. Como ela era irredutível, eu lá me deitava. Acontece que num outro sábado, eu já fui com um livro básico de direito constitucional. Uma leitura para relaxar. Cheguei em sua casa, lá veio ela. Você vai descansar antes da gente conversar. Eu disse, ok, saquei meu livro, ela viu aquilo e confiscou o livro. Você não vai descansar com isso é trabalho, sua mente não vai descansar. Eu achei tudo aquilo muito estranho. Mas você sabe aquela força que as namoradas têm de convencimento, então eu deixei o livro para lá e fui descansar. Depois desses descansos forçados, eu acordava com um bem-estar que eu não estava acostumado. Mas eu não estava convencido ainda. Rosana e eu tivemos embates por meses. Chegou a passar mais de um ano em argumentações e demonstrações. Chegamos a assistir uma palestra sobre o tema. Tudo isso foi necessário para que eu considerasse o que era amplamente aceito na minha cultura mesmo, sobre descanso. Estava sendo negligente por mim, ainda hoje. Apesar de não ser um ponto cego mais, eu preciso me policiar nessa questão. Compartilhei isso com você para mostrar o quanto um ponto cego pode transformar a vida de uma pessoa e o quão difícil pode ser vencer um ponto cego. E se o ponto cego de uma pessoa for uma lacuna, a avaria em sua capacidade de avaliar as consequências de suas palavras e ações. Mas e se uma pessoa for ajudada e passar a conseguir ver que tem essa lacuna? Se a pessoa que sofre danos por conta disso passar a ter uma clara consciência da fonte desses danos, muita coisa passaria a ser diferente. Essa pessoa iniciaria uma jornada para preencher essa lacuna em sua capacidade de avaliar as consequências de suas ações e palavras. Mesmo quando as famílias eram maiores e mais próximas, às vezes uma grande família gerava um ponto cego. Naquele tempo havia um caminho natural de arranjo para quem estivesse crescendo com um ponto cego importante: os amigos. Entre os amigos havia aqueles mais corajosos, que se importavam muito. Quando viam um amigo falando ou fazendo algo absurdo, diziam sem voltas, não faz isso não, seu, aí mandavam impropério. Mas apontavam o que estava sendo feito de absurdo. Faziam isso baseado no que eles haviam aprendido com o entorno deles, que naquele item seguia instruindo seus pequenos bem, que acabavam ajudando aquele que estava com seus sistemas de apoio com algumas falhas. Acontece que hoje, nem o sistema de amigos tem funcionado muito bem. Em alguns casos, o processo é invertido. Os amigos acham absurdo o que não é e tentam demover os que estão agindo bem de continuarem fazendo isso. E no fim acabam incentivando os absurdos. É um período amargo para nós como sociedade. Temos múltiplas lacunas, múltiplos pontos cegos que geram múltiplas fragilidades. Com toda essa fragilidade, temos cada vez mais pessoas de vidro, pessoas frágeis, quebradiças, fáceis de machucar pelos obstáculos, dificuldades ou críticas, mas que estão a todo tempo causando dificuldades a si mesmas, por uma falta de capacidade de avaliar as consequências de suas palavras e atitudes. E com toda essa fragilidade, temos cada vez mais pessoas de vidro, pessoas frágeis, quebradiças, fáceis de machucar pelos obstáculos, dificuldades ou críticas, mas que estão a todo tempo causando dificuldades a si mesmas por uma falta de capacidade de avaliar as consequências de suas palavras e atitudes. E cada vez que mais uma consequência acontece, mais ressentidas ficam e mais injustiçadas se sentem. Elas sofrem muito, porque tudo é muito penoso e traumático para elas. E elas estão realmente vivendo as coisas naquela intensidade. Temos que ajudar nossos filhos, netos, sobrinhos, afilhados, enfim, as crianças da nossa vida a evitarem um caminho que leva a esse resultado. Temos que trazer de volta a nossa família, as nossas famílias, as práticas que geram saúde. Os relacionamentos que funcionavam como verdadeiras âncoras precisam voltar. Olha a sua volta. Será que a convivência com seus pais, ou seus avós, ou seus irmãos mais velhos não faria muito bem aos seus filhos? Ou quando isso não é possível, será que você não tem algum bom amigo mais sensato que seria uma boa âncora se tivesse mais proximidade e liberdade para intervenções? Será que você não está abrindo mão de algo precioso quando defende seu filho de forma radical por ter ficado ofendido por um avô ou tio ter repreendido sua criança por algo de errado que ela estava fazendo? Será que você não está abrindo mão de algo precioso por ter brigado com um amigo que corrigiu seu filho em alguma atitude? Será que sua criança está sendo privada das consequências dos seus atos? Será que seu filho só socializa com pessoas da faixa da idade dele? Pessoas que ainda não têm condições de ajudá-lo, muito pelo contrário, um estimula o outro a tomar atitudes desmedidas sem pensar nas consequências? Olha aqui esse vídeo comigo. Olha só a importância da linguagem não verbal para os bebês. Bebês entre 9 e 12 meses foram colocados em cima de uma mesa de acrílico. A metade da mesa possui um xadrez logo abaixo do acrílico, enquanto a outra metade possui o mesmo xadrez, mas muito abaixo do acrílico, simulando um penhasco. O acrílico na parte do penhasco continuava no mesmo nível,
Então não havia perigo de queda real, senão apenas uma simulação visual e os bebês poderiam continuar sem problemas. Mas eles não têm tanta certeza. Para eles parece uma queda real, mas eles querem atravessar o penhasco para poder pegar o brinquedo. Do outro lado da mesa está a mãe do bebê, que é instruída para sorrir ou fazer uma expressão de medo. O pensador diz: se a mãe fazia expressão de medo, o bebê geralmente não ousava atravessar a linha para o penhasco. Mas se a mãe faz uma expressão encorajadora, os bebês se mostram muito mais propensos a atravessar o penhasco até ela. Este estudo particular demonstra o papel da linguagem não verbal em determinar o comportamento da criança em um contexto incerto para ela. Quando em um contexto ambíguo e incerto, o bebê geralmente procura alguém significante, o pai, a mãe, os avós, o tio ou o cuidador, para saber o que fazer. Isso significa, diz o pesquisador, que aos 10 aos 11 meses de idade, o bebê já faz o que nós adultos fazemos quando nos encontramos em um contexto incomum. Olhamos ao redor para ver como as outras pessoas estão reagindo e decidir o que fazer. Essas crianças desse vídeo, vocês observaram comigo, elas estão no experimento. Elas são colocadas em uma situação em que parece que há um perigo. Na hora que elas se dão conta de um possível perigo, a primeira coisa que elas fazem é procurar pelas âncoras das vidas delas, que no caso ali são os pais. Elas procuram olhar para suas âncoras tentando receber, ver a linguagem não verbal ainda, o que fazer diante daquele perigo. Quando as expressões dos pais são estranhas, não encorajadoras, as crianças paralisam ou retrocedem. Quando as expressões são encorajadoras, elas entendem a mensagem e testam seguir adiante, mesmo tendo que enfrentar o perigo. E é desse jeito que somos moldados enquanto crescemos. Mas quem esteve à nossa volta enquanto crescemos e quem está à volta dos nossos filhos enquanto eles crescem são adultos que se importam, que querem o bem deles e que a definição de bem deles bate com a sua. Se você recebeu algo de bom, foi porque alguém aceitou a missão de doar parte da sua vitalidade, da sua energia, do seu tempo, parte de si, para ajudar a construir mais aquele pequeno ser humano, que foi você, agora adulto. É muito provável que mais de uma pessoa tenha feito isso por você. E é bem possível que você nem se lembre de alguns que foram vitais para você ser quem você é hoje. Mesmo que você não tenha vivido boas experiências com as pessoas que deveriam ter cuidado de você e que você tenha tido de aprender pelo exemplo negativo, o que não fazer, você quer ajudar a construir os pequenos seres humanos que foram colocados em sua vida. Vamos resgatar as boas práticas abandonadas há 2 ou 3 gerações. Nossos filhos não precisam de tecnologia, nem de mais brinquedos. Eles precisam de pessoas. Pessoas dispostas a dar de si para eles. Pessoas dispostas a intervir. Pessoas dispostas a cuidar. Mas Jota, eu não tenho pessoas assim em minha volta. Então seja uma pessoa assim para os seus e para mais alguns. Seja a mudança que você busca. Até o próximo vídeo.